ontem, quarta-feira, o advogado Cristiano Zanin, que foi o encarregado, o mais conhecido dos encarregados da defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava Jato, ele foi hostilizado por, não vou definir o cara, né? Um idiota, um imbecil, tem várias palavras, né? Um jeito grosseiro, alguém que, apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, gosta do Jair Bolsonaro, se sentiu no direito de atacar o advogado Cristiano Zanin, esculhambando, dentro do banheiro. Se fosse fora do banheiro, seria igualmente absurdo, mas dentro do banheiro. O vídeo está circulando na internet, esse sujeito grava o advogado Zanin escovando os dentes no banheiro, xinga, ameaça, diz que ele deveria apanhar, até que no final um segurança ajuda, apoia. Zanin, olímpico, frio. Eu não sei qual teria sido a minha reação se estivesse no lugar dele, não. Mas ele foi impressionante. E aí, você vê o seguinte, qualquer que fosse a profissão do Cristiano Zanin, ainda que não tivesse profissão alguma, ninguém tem o direito de fazer o que esse imbecil fez com o Cristiano Zanin. Não é porque ele tem um celular, nós vamos ter o que agora? CAC para celular, né? Não é porque ele tem um celular que ele pode portar uma arma e ficar expondo as pessoas desse jeito criminoso. Então, qualquer que fosse a profissão do Cristiano Zanin, ainda que ele não tivesse profissão, ele não poderia ter sido alvo da fúria de um idiota. Mas tem algo pior quando se trata de um advogado, e eu não sou advogado, não tenho, portanto, não estou defendendo a minha categoria. Mas tem algo pior, mais grave, quando se trata de um advogado. E teria, conforme a profissão, teria. Você poderia observar, se fosse um médico, tem algo mais grave por ser um médico, tem algo mais grave por ser um dentista, tem algo mais grave por ser um engenheiro. A gente poderia falar de qualquer profissão, mas no caso específico do advogado, o que esse imbecil, esse vagabundo, ele está sugerindo é que o advogado Cristiano Zanin colocou o Lula na presidência da República, porque fez uma defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma defesa competente, tirou o Lula da situação em que ele estava e colocou o Lula na presidência da República. Ele interpreta o mundo um idiota como aquele, uma anta, coitado das antas, que o Cristiano Zanin elegeu o Lula. O que o Cristiano Zanin foi defender o Lula. Isso foi o que ele fez. E aí, é muito interessante, porque se a gente voltar no tempo, a gente vai ter histórias de advogados que foram questionados por defender pessoas que, na opinião daqueles que questionavam, não mereceriam ser defendidas. Um dos casos mais famosos é o advogado Sobral Pinto, que nos anos 30 defendeu Luiz Carlos Prestes. E é muito interessante, porque na hora de defender o Luiz Carlos Prestes, ele diz, ele era católico, portanto ele era anticomunista, ele era católico, e defendeu o Luiz Carlos Prestes comunista. E ele foi designado pelo Conselho da Ordem dos Advogados para defender o Luiz Carlos Prestes perante o Tribunal de Segurança Nacional. Naquela época, ele disse que, modestamente, lamentava não dispor dos dotes de inteligência necessária ao desempenho de tão árdua, penosa e difícil missão, que o Conselho da Ordem achou que devia lançar sobre meus frágeis ombros, mas disse: o que me falta em capacidade, porém, sobra-se em boa vontade e incompreensão humana para, fiel aos impulsos do meu coração cristão, situar no meio da anarquia contemporânea a atitude destes dois semelhantes, porque além do Luiz Carlos Prestes havia um outro, Harry Berger.
dois semelhantes, criados como eu e todos nós à imagem de Deus. Quaisquer que sejam as minhas divergências com o comunismo materialista, e elas são profundas, não me esquecerei nesta delicada investidura que o Conselho da Ordem me impôs, que simbolizo em face da coletividade brasileira exaltada e alarmada, a defesa. A defesa. O direito de defesa. Era isso que defendia Sobral Pinto ao defender Luiz Carlos Prestes. O direito que qualquer um tem a ter uma defesa. Então agora você imagina esse idiota que agrediu o Cristiano Zanin, provavelmente acha, e é bem possível que ache, que os 1.000 que foram presos no acampamento diante do quartel-general em Brasília foram tratados, aí depois uma parte libertada por razões humanitárias, mulheres, crianças. Crianças que estavam acompanhadas das mães, né? Não é que prenderam as crianças. Acham que eles estão sendo tratados como animais. Aliás, Prestes, um dos argumentos de Sobral Pinto contra Prestes é que ele fosse tratado no mínimo como um animal. No mínimo como um animal. Mas acham que estão sendo tratados como animais. Que tipo de advogado eles gostariam de ter agora? Estes que foram presos, estes que defendem Jair Bolsonaro, estes que não gostam do Cristiano Zanin, gostariam de ter ao seu lado alguém que dissesse, vocês têm que se danar, ou um advogado aguerrido como o Cristiano Zanin, que enlouqueceu o Sérgio Moro. Quando eu assistia os julgamentos, eu falava, eu não acredito que o Zanin vai falar de novo. Eu não acredito que ele vai fazer isso de novo. E ele falava, ele enchia a paciência. Ele não parava, ele ficava enchendo o saco. Era uma coisa inacreditável. Agora, quem você quer ter ao seu lado te defendendo? Um advogado que faz o que está ao alcance dele para que você tenha total defesa garantida, ou um qualquer. Então essa anta deveria enxergar o Cristiano Zanin, neste momento, como o símbolo de quem defende um princípio da democracia, que é o direito de defesa. E o direito de defesa, num país que não tem direito de defesa, é o país da ditadura. É o país que entende que o Estado deve tomar as decisões e entregar para o Estado o direito a prender, julgar, condenar e executar a pena. Eu não enxergo o mundo assim e qualquer democrata não pode enxergar o mundo assim. O mundo é da defesa do cidadão contra o Estado. O grande desafio é o Estado. O Estado, o sistema de justiça e o Estado, eles não são necessariamente justos. O sistema de justiça não é necessariamente justo. Se você não tiver o princípio do direito de defesa, se as pessoas não puderem se defender de verdade, o sistema de justiça não existe. Pega a União Soviética do Stalin. Várias sentenças foram tomadas, foram proferidas por juízes, depois de terem sido canetadas, algumas pelo próprio Stalin, que lia e canetava a sentença. E aí vinha o devido processo legal, entre aspas, em que se ouviam as partes, mas a sentença estava dada. Não é assim no Brasil. E é assim, foi assim no Estado Novo, foi assim no regime militar, que esses imbecis, ou que este imbecil parece defender. E, portanto, ataca Cristiano Zanin como se ele simbolizasse a anarquia, a desordem, a bagunça, a libertação dos bandidos. O que o Cristiano Zanin fez é aquilo que todo advogado deveria fazer e tenta fazer, na maior parte das vezes, e quando não faz, é questionado justamente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Defender o seu cliente, porque a simples defesa, mesmo do criminoso mais
horripilante. É a demonstração que o país dá de que existe um devido processo legal. Porque quando você recusa a defesa a alguém, você está recusando um pilar, você está infringindo um pilar da democracia brasileira. É chocante o que aconteceu. Primeiro, por razões humanitárias. Não se pode, em respeito a quem quer que seja, agredir. É um exemplo de mais do que incivilidade, mais do que falta de educação. É um absurdo, é um crime você agredir alguém, não agredir fisicamente, é expor daquele jeito horroroso, que não faz o menor sentido e que não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado de forma nenhuma. O Estado brasileiro, e o Estado de uma forma geral, ele não é infalível. Quem falou que o processo contra A ou B está certo só porque um líder do PCC libertou um líder do PCC, saiu pela porta da frente, filmado pela Band, André do Rap, todo felizão, saindo e desaparecendo. Não, porque o Estado não é infalível. Ele erra para um lado e erra para o outro. Agora, o André do Rap não pode ter um advogado? Não deve ter um advogado? Tem que ter um advogado. O André do Rap tem que ter um advogado que cumpra, dentro da lei, aquilo que deve fazer, que é defender o advogado, o cliente dele. Por alguma razão, de uma forma geral, a punição na sociedade é algo que faz bem. Então, quando a gente vê alguém indo em cana, dá um certo alívio. E as vozes que se levantaram, é interessante, as vozes que se levantaram contra a Lava Jato, porque o direito de defesa vinha sendo agredido, agora muitas delas se calam diante de alguns abusos que estão sendo cometidos e vice-versa. Vozes que hoje denunciam abusos nessa fase de investigação dos atentados de domingo se calaram na Lava Jato. Cadê a voz equilibrada que de um lado e de outro aponta abusos do Estado de uma forma geral? Em nome de condenar um culpado, e os culpados devem ser condenados, não há a possibilidade de um sistema de justiça razoável que não condene os culpados. Você não pode tolerar, de forma alguma, a adoção de uma conduta condenável. A gente não pode defender a conduta condenável em nome de uma condenação. Isso nunca. Isso é inaceitável. E está lá o advogado de defesa enchendo a paciência e botando o dedo na ferida. E como símbolo maior dessa fase, Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, a quem eu não conheço, nunca vi, nunca falei com ele na minha vida. Se eu cruzar, eu sei quem é por razões óbvias. É um dos advogados mais conhecidos, né? Visualmente, tanto que o idiota o identificou no aeroporto e foi para cima dele, porque o conhece. Ele não faria isso com um lutador de MMA, né? De jiu-jitsu, porque é um covarde. Sabe que o advogado não vai agredi-lo. Covardão, vagabundo, desclassificado, vigarista. Esse cara tem que ser identificado. E tem que responder na justiça. Esse tipo de agressão não pode ser tolerada. Fizeram isso com ministros do Supremo. Não pode. Não faz sentido. No caso do Zanin, é fundamental que a gente denuncie isso aqui. Qualquer pessoa que hoje defende ou se sente injustiçada no atual processo de investigação, gostaria de ter um camarada com o perfil deste tal de Cristiano Zanin, que defendeu seu cliente de forma feroz e que, obviamente, ao conseguir o sucesso, ele provou
por A mais B que o sistema de justiça no Brasil estava errado. Estava errado. Ah, mas isso é absurdo, porque o Supremo o quê? Ele pagou o Supremo Tribunal Federal? Ele corrompeu o Supremo Tribunal Federal? É isso? Essa é a acusação? Estava errado. Estava errado. Ou errado para um lado, ou errado para o outro. Mas o sistema de justiça no Brasil está errado. E eu falei disso aqui ontem, é inconcebível que o mesmo sistema de justiça solte o Lula, não liberte inocente, solte o Lula porque diz, olha, tá errado esse troço aí, porque ele não podia ter sido julgado, e ao mesmo tempo condene o Lula. O Cristiano Zanin botou o dedo nessa ferida. Aliás, uma chaga que deve ser analisada graças ao trabalho do Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin mostrou, veja só, que juiz no Brasil, como o Sérgio Moro, escolheu o réu. Ele provou isso, está provado. Se o Lula deveria ser condenado ou não, não vamos entrar nessa discussão. Eu não quero entrar nessa discussão, mas ele provou por A mais B que ali tinha um erro. Provou. Ele provou. Se os crimes foram cometidos, não foram cometidos, se o Lula deveria ser inocentado ou não, se os novos casos já deveriam ter sido julgados ou não, não vem ao caso. Vem ao caso seguinte, o sistema de justiça no Brasil estava cometendo um erro processual, erros processuais anulam as causas. E o Cristiano Zanin conseguiu mostrar isso. E aí, vem um imbecil desse e parte para cima dele. Então, não, é o que eu estou conversando e é o que eu estou querendo que você não é concorde, considere. Não é viva o Cristiano Zanin, é um respeito pelo direito de defesa. Amanhã você pode precisar, porque atropelou alguém voluntariamente. Amanhã você pode precisar, um amigo teu pode precisar, ou alguém que você conhece que eventualmente está metido num enrosco qualquer, não porque roubou, mas pode acontecer. Olha lá, tem mil pessoas precisando de advogado agora, só agora. Tem 1.200 pessoas precisando de advogado. Fica a pergunta. Você quer um cara aguerrido que lute por você e te defenda contra o Estado, estando você certo ou errado? Ou você quer um advogado que não está nem aí, ou nenhum advogado? O que você acha, hein? Quando é o Zanin do lado do Lula, pau nele, né? Agora, se é do teu lado, o que você acha? Quem que você quer ter do teu lado? Eu queria deixar no ar essa pergunta. 12h22, Oineg, só para ilustrar com áudio e vídeo tudo que você disse agora, a gente vai ouvir essas agressões bárbaras, ofensas bárbaras que esse cara fez contra o Cristiano Zanin. Vagabundo. Hein? Vagabundo. Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Ó, aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. E ele não reage, ele se mantém ali calmo, sereno, impávido, e o sujeito é tão esperto que ele mesmo se gravou no espelho, né? Não, além de ser um covarde, né? É um covarde, porque eu quero ver ele fazer isso com um lutador do UFC. Não é uma defesa de princípio, entendeu? É um covarde. Ele sabe que o Cristiano Zanin não vai reagir. É como aquele filho ou filha que briga com os pais, sabe? Maltrata, briga, reclama, porque sabe que os pais vão cedo ou tarde compor, né? Agora, não faz a mesma coisa na rua. Com os amiguinhos é tudo bonzinho. E esse cara é a mesma coisa, entendeu? Ele acha que porque ele é fortinho, tem um bíceps fortinho, mas vai lá, vai fazer isso com o Minotauro. Você é uma vergonha para esse país porque você perdeu a luta contra o não sei quem. Porra, fala isso pro Minotauro, entendeu? É vagabundo, covarde. E o que eu fiz questão de frisar, veja, eu não conheço o Cristiano Zanin. Se ele cruzar comigo na rua, eu vou saber quem ele é, ele não vai saber quem eu sou. E não importa. O fato é o seguinte, ele cumpriu a missão dele.
É isso, ele cumpriu a missão dele. Ele tinha que defender o Lula. Porque essa era a tarefa que ele recebeu. Ele estava mandatado para isso. Ele tinha uma procuração para cuidar dos interesses do Lula. E ele defendeu o Lula. Qual é a ideia? A ideia é contratar um advogado que não defenda? O direito de defesa chama de direito de defesa, não de não defesa. Ele foi lá e fez o trabalho dele. Fez bem, fez tão bem o trabalho dele, que ele conseguiu dar um nó e mostrar que tinha um problema no sistema de justiça no Brasil. Olá, vamos sofisticar, vamos aproveitar o que o Cristiano Zanin mostrou e que tal os deputados e os senadores resolverem essa lacuna no sistema de justiça no Brasil, que é um buraco, hein? Aliás, diga-se de passagem, podemos voltar a isso, mas é um buraco, Fábio. Por que os deputados e senadores não falaram, vem cá, faz sentido que uma discussão sobre aonde um processo deve andar seja tomada depois da condenação do réu? Pode isso? O Lula, 5 anos depois que foi condenado, 5 anos depois que começa o processo, o Supremo diz, não pode ser o Moro não. Não é o TRF4 não. Pode isso? Ao mesmo tempo, porque não pode isso, então o Supremo tem que dizer, já que passou o tempo, deixa o Lula se ferrar, porque mesmo errado, mesmo não podendo ser o Moro, vai o Moro mesmo. Não. Então, a discussão sobre aonde deve andar um processo tem que anteceder o processo. E não pode contar, ou deve contar, sei lá eu, para os prazos processuais, né? Para que não prescreva. Para prescrição, tem que ter um cálculo. Então, é um absurdo o que acontece. E o Zanin provou, graças a ele, ficou provado que o sistema de justiça no Brasil é caótico. Quem tem que pagar a conta do sistema caótico? O réu? O Lula? O Zanin? Ou é uma revisão do processo no Brasil, do Código de Processo no Brasil, do Estatuto do Supremo, do Código de Processo, tudo. Agora, os ministros do Supremo fingem que não é com eles. Os deputados fingem que não é com eles. Os senadores fingem que não é com eles. Aí sobra para o Zanin, que apontou uma falha no sistema. Ele apontou uma falha no sistema. Então, ponto para o Zanin. Quem gosta do Lula, quem não gosta do Lula, tem que dizer, olha, tá aí um cara que descobriu um negócio. Descobriu. Não descobriu nada, né? Ele não descobriu, isso é sabido. Mas ele ficou com uma colherzinha na parede até abrir um buraco e mostrou que tinha um problemão envolvendo o Lula. Tá aí o Lula onde está. Graças a um trabalho de defesa bem feito, o Lula conseguiu ser candidato e não virou presidente por causa disso, porque ele poderia ter tomado um pau nas urnas do Jair Bolsonaro. E aí entramos em outra discussão. Não tomou um pau do Jair Bolsonaro por outras razões, que não tem nada a ver com o Cristiano Zanin.